pessoal, tudo bem? Eu quero compartilhar com vocês como foi o meu novo nascimento, como foi que o Senhor Jesus Cristo ele se revelou a mim, né? Como eu passei a enxergar, como minha vida ela foi transformada da água para o vinho, do dia para a noite, né? Como aconteceu isso comigo. Primeiramente, eu sempre busquei a Deus, eu sempre frequentei uma igreja, né? Eu sempre estive buscando a Deus de alguma forma, obedecendo a Deus, né? Mas aos 25 anos de idade, Deus, ele revelou Jesus Cristo a mim, né? Ele tirou a escama dos meus olhos, ele tirou o tampão do meu ouvido e eu passei a enxergar Jesus Cristo. Apesar de eu sempre estar em oração, apesar de eu sempre estar buscando, né? De eu sempre estar numa igreja, nunca deixei de frequentar a igreja, minha visão era limitada, né? Eu enxergava apenas aquilo que estava ao meu alcance, né? Eu não enxergava além daquilo, né? Eu ainda não tinha entendimento do que Jesus Cristo tinha feito por mim, quem era Jesus Cristo, apesar de cantar sobre Jesus, apesar de algumas vezes ter ouvido falar de Jesus, mas isso para mim estava uma forma muito superficial, eu ainda não entendia. A forma de eu agradar a Deus, né, era fugindo do pecado, né, era evitando pecados, né, ditos como pecados maiores, né, na minha consciência pensava que existia pecados maiores e pecados menores, então eu sempre fugi de alguns pecados maiores, por exemplo, né, fornicação, adultério, assassinato, mentira, isso, na verdade, era pecados maiores, né, mas depois que Deus revelou Jesus Cristo a mim, eu pude, né, perceber que não é as minhas obras que vai me fazer viver com Deus, não é a minha força, né, é através do sacrifício de Jesus Cristo. É Ele que vai me santificar para que eu possa morar com Deus, para que eu possa conhecer o Criador do universo. E a partir desse momento, quando eu comecei o Senhor, né, na verdade, começou a me fazer enxergar tudo isso, né, Ele começou a me enxergar e Ele colocou em mim uma sede pela palavra, né, uma sede pela palavra, uma busca por Deus incessante, né. Já vai fazer 4 anos que eu estou em obediência, né, que o Senhor tirou as escamas dos meus olhos, que Ele curou as minhas feridas, né, porque Jesus Cristo, Ele é muito mais do que uma religião, Ele é muito mais do que eu frequentar uma igreja, participar de rituais, obedecer às regras, os dogmas humanos. Ele é muito mais que isso. Quando nós encontramos com Jesus Cristo, nós somos transformados de dentro para fora, né? E nós passamos a amar a palavra dele, nós passamos a amar Jesus Cristo e não apenas a obedecer porque nos foi dito que é preciso obedecer, né? É muito mais que isso. Nosso estilo de vida, ele é totalmente transformado, né? E isso aconteceu comigo. Vai fazer 4 anos e uns 2020, quando eu tinha 25 anos, ele se revelou a mim, porque eu comecei a buscar o Espírito Santo, né? Eu queria estar sensível à voz do Espírito Santo, porque a palavra de Deus fala, Jesus diz assim: aquele que nascer da água, nós devemos nascer da água e do Espírito, né? Jesus Cristo, ele batiza nós com água. Jesus Cristo nos batiza com o Espírito, né? Com o Espírito Santo. Então eu comecei a buscar esse Espírito Santo, né? Então eu comecei a buscar a sensibilidade à voz do Espírito Santo. E nisso eu comecei uma sede, né? Pela palavra. Comecei a ler a palavra. O tempo todo eu li a palavra de Deus. E nessa de ler a palavra de Deus ela foi me limpando, né? Ela foi me limpando, ela foi me mostrando que eu vivia em pecado, né? E nem sabia, né? Eu cometia pecados e nem sabia que eram pecados que desagradavam tanto a Deus, né? Vou dar um exemplo, são muitos, né? Que eu vivi em pecado e nem sabia, mesmo estando dentro da igreja, mesmo estando orando, mesmo estando fugindo de pecados maiores, né? Que na verdade não existe, né? Todos os pecados entristecem a Deus. Mas eu entendi o quê? Que a minha natureza, né? A natureza do ser humano, ela é o quê? Ela é pecadora, né? Todos nós, em Romanos 2, em Romanos 3, 23, diz assim: porque todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. Então, pela palavra de Deus, eu fui entendendo que todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Não há nenhum justo, nenhum sequer nesse mundo. Então, a única forma de nós vivermos com Deus, a única forma de nós vermos o Criador desse universo tão maravilhoso é o quê? É sermos lavados, remidos no sangue do Cordeiro. E lavados, remidos no sangue do Cordeiro, ele vai fazer o quê? Ele vai nos transformar, ele vai transformar os nossos desejos, ele vai transformar a nossa vida, né? Não vai ser apenas práticas, rituais, obediência de regras humanas, é muito mais que isso, né? Ele troca os nossos prazeres, ele troca as nossas vontades, ele tira o pecado de dentro de nós, né? O pecado, ele não mais vai ter domínio sobre nós, né? Então a palavra de Deus, ela foi me limpando, ela foi me mostrando a verdade. Então, a partir do momento que ela me mostrando os pecados que eu alimentava, né? Que era preguiça, que eu não amava a Deus sobre todas as coisas, que eu não amava a Deus de todo o meu coração, né? Porque na verdade eu obedecia a Deus em algumas partes, mas o meu coração estava distante de Deus, né? O meu coração estava distante de Deus, como diz lá eu vou ler para vocês 7 de Marcos, diz assim, ó. Bem profetizado, Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, ele disse, né? Para os fariseus, para os mestres da lei que estavam ali. Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, no capítulo 7 de Marcos. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. As doutrinas que ensinam não passam de ordenanças humanas, né? Isso é muito forte, porque quantas vezes nós estamos sendo ensinados com doutrinas, com ordenanças humanas, mas o nosso coração está longe de Deus. Nós obedecemos com o aparente, né? Nós obedecemos em parte, mas não. Nós devemos amar o nosso Deus de todo o nosso coração. O nosso coração deve estar ligado aos céus e não com as coisas dessa terra, né? Não com as preocupações, não com as ansiedades dessa terra, não com o pecado. Não adianta nada eu não adulterar, né? Não adianta nada eu não adulterar, mas o meu coração está cobiçando, né? Algo alheio. Não adianta nada isso. Não adianta nada, igual que lá em 7 de Marcos diz assim também. Verso 20, e disse mais, o que sai do ser humano é o que torna impuro, pois é dentro do coração dos homens que procede os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância e a insensatez. Então o Senhor, ele começou descortinar tudo aquilo que estava dentro do meu coração e eu não sabia. Tudo aquilo que estava escondido, que estava oculto, apesar de eu não estar praticando, né, pecados, igual eu disse anteriormente, como eu pensava que eram pecados maiores. Mas na verdade, meu coração estava distante de Deus. Em algumas coisas eu obedecia à palavra e outras não. Por quê? Porque eu ainda não tinha nascido do Espírito, meus desejos ainda não tinham sido transformados, as minhas vontades não tinham sido transformadas, eu ainda não conhecia, eu ainda não tinha crido de todo o meu coração em Jesus Cristo, né? Eu obedeci em parte, mas o reino de Deus, ele não tem como nós obedecermos em parte. Jesus Cristo diz, para vocês me seguirem, vocês precisam deixar tudo. Deixam tudo e siga-me. Pega a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga, né? E quando o Senhor foi me mostrando a realidade, eu decidi, né? Quando Ele tirou as escamas dos meus olhos, quando Ele tirou o tampão do meu ouvido, quando Ele me fez enxergar o amor dEle, a bondade dEle, a pureza dEle, a santidade dEle, eu comecei a amar muito. E esse amor foi gerando em mim temor, né? Temor, obediência. E o Senhor começou a me dar sensibilidade à voz do Espírito Santo. E isso eu comecei os meus desejos, os meus prazeres começou a ser transformado. Mas à medida que eu fui me rendendo a Jesus Cristo, ao senhorio dele, à medida que eu fui obedecendo à voz do Espírito Santo, ele foi me limpando, foi tirando os pecados, né? Os pecados, aquilo que tudo, ele foi me mostrando as intenções do meu coração, as motivações do meu coração. E isso foi o que? Foi me transformando. À medida que eu fui obedecendo ele, né? Que eu fui me rendendo a Jesus Cristo, ao senhorio dele. E é isso que Jesus quer.
Ele quer de nós, Ele quer de nós obediência, mas uma obediência, não uma obediência apenas dos dogmas humanos, das regras humanas, não, é muito mais que isso. Ele quer nos transformar, porque Ele quer que nós sejamos a imagem e semelhança de Deus aqui na terra. Ele nos salvou do poder do pecado, Ele nos libertou do poder do pecado. E isso que Ele fez comigo. O pecado antes me dominava, né? Eu descobri que eu tinha vício pelo açúcar e não sabia, né? O vício do açúcar, a gula, né? A gula é um pecado que entristece a Deus e isso, o Senhor, tudo Ele começou a tratar comigo. Algumas coisas Ele me libertou por completo, né? De uma forma instantânea. Ele me libertou, Ele me mostrou, eu renunciei, eu parei, né? Outras coisas não, outras coisas eu precisei fazer um processo, né? Eu entrei com jejum, com oração, para me ficar, para minha mente, né? Para o meu corpo entender que eu não sou mais dominada e nem governada pelos pecados ou pela minha própria carne, né? Agora eu sou governada pelo Espírito Santo. Então, por isso que para nós seguirmos Jesus Cristo, não tem como nós seguirmos Jesus Cristo, não tem como nós sermos transformados, sermos santificados apenas frequentando igreja, apenas estando ali no automático, sem entender o que nós estamos fazendo ali. Nós precisamos realmente buscar a Deus de todo o nosso coração, né? Buscar Ele e Ele vai se revelar a nós e entender que nós precisamos nos arrepender dos pecados. Qual pecado? Porque aqui a palavra de Deus fala assim, ó, o ser humano, ele se encontra em falta perante o ideal para o qual Deus criou ele. A partir do momento que o ser humano ele nasce, ele desde o jardim do Éden, ele está em falta perante a santidade de Deus. Então, o pecado, né? Porque nós somos pecadores, então nós temos o quê? Um abismo entre nós e o Criador, né? Entre nós e o Criador. Então Deus, ele quer fazer o quê? Jesus Cristo, ele veio o quê? Ele veio nos religar novamente ao Criador. E nesse religar novamente ao Criador, ele vai tirando o quê? Toda a imundície, tudo aquilo que o mundo colocou dentro de nós, tudo aquilo que já está na nossa própria natureza, né? Na nossa natureza caída, e tudo aquilo que o mundo foi colocando em nós desde quando nós nascemos. Então ele começa um processo de transformação, né? Esse processo de transformação é fácil? Não, ele não é fácil. Exige o quê? Negar a si mesmo, exige renúncias, né? Nós devemos fazer renúncias. Para quê? Mas como nós vamos ter ânimo para fazer renúncia? Como nós vamos ter força? Ele nos dá força, porque ele começa a nos mostrar um pingo da bondade dele. Nós começamos a ver, nós começamos a contemplar Deus, um pingo, né? Começamos bem pouco a contemplar a soberania dele, a santidade dele, o amor dele por nós, a grandiosidade dele por nós, né? Porque nós podemos ver que nesse mundo, Deus, ele entregou o governo do mundo ao homem, né? E o homem, quando ele pegou lá no Jardim do Éden, ele entregou esse governo a Satanás, né? E Satanás, ele governa esse mundo. Então, Satanás, ele ilude todos os seres humanos, ele ilude com as coisas desse mundo para deixar o ser humano preso com as ansiedades, com as preocupações, com os vícios, com as coisas deste mundo, cegando o entendimento do homem para o homem não enxergar além. O que é além? Enxergar além e buscar o Criador desse universo. Então, Satanás, ele cega. Então, a única forma de nós passarmos a enxergar, né, a acabar com essa ilusão da nossa mente, com as coisas dessa terra, com as preocupações, com os vícios, com a escravidão dessa terra, é como? É através de Jesus Cristo. Ele vai limpar nós. Por isso, nós precisamos o quê? Nós não devemos aceitar apenas viver no automático, apenas ser frequentadores de igreja. Nós não devemos aceitar isso. Nós devemos buscar em Deus, falar, Senhor, eu quero te conhecer. E Deus vai se revelar, e Ele se revela a cada um de nós, né? Então foi assim que Ele vem se revelando a mim. E a cada vez Ele se revela mais e mais a mim. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estava buscando a Deus, eu não queria pedir nada para Deus, porque eu me sentia em falta com Ele, né? Porque a minha vida inteira eu só pedia,
Então, quando eu comecei a enxergar a bondade dele, a misericórdia dele, eu falei assim, eu não quero pedir nada para ele, eu só quero conhecer ele, só quero estar junto com ele. A única coisa que eu pedia para ele era o quê? Senhor, eu quero ter sensibilidade à voz do teu Espírito Santo, né? Então, todo dia eu lia a palavra, ainda leio, né? Todo dia lendo a palavra, buscando a Deus na palavra. Quando eu lia na palavra o que era pecado, eu me arrependia, pedia perdão para Deus, né? E o Espírito Santo, ele me convencia do pecado, eu me arrependia e buscava, né, perdão em Deus, Deus me perdoava, eu sentia o perdão dele, o amor dele por mim. E nessa transformação, eu comecei a pedir sensibilidade à voz do Espírito Santo. E teve um dia que eu falei, Senhor, eu quero ter sensibilidade à voz do teu Espírito Santo. Mas eu sentia que eu ainda não tinha essa sensibilidade. E a minha filha, ela estava com um problema, né? Ela estava com um problema que ela precisava passar por uma cirurgia. Mas eu não pedi para Deus, eu não orei a Deus, eu não pedi nada para ele a respeito disso. Falei, não vou pedir para Deus nada, eu vou ficar, né? Eu só quero agradecer ele, eu só quero buscar ele por quem ele é, pelo que ele já fez por mim, não pelo que ele pode fazer por mim, né? Mas aí, um dia eu estava indo para entregar o exame, né? Para marcar a cirurgia já. E dentro de mim eu estava indo, eu não estava pensando sobre isso, e o Espírito Santo falou dentro de mim na hora. Eu estava pensando em nada, eu estava apenas olhando para o trânsito normal. E o Espírito Santo falou comigo assim, por que que você não me pede para que eu possa curar ela? Na hora eu senti a voz dele. Eu senti ele falando comigo de uma forma muito clara. Eu tive certeza absoluta que não era minha mente, que não era outra voz, era apenas ele. Porque ele falou assim, por que que você não me pede para me curar ela, para ela não passar por essa cirurgia? Aí eu fui aí eu comecei a conversar, né, com ele. Falei, Senhor, mas não, Senhor, mas eu já fiz o exame. Mas eu comecei, né, a questionar com Deus. Falei, não, Senhor, não sei o que. Comecei. Ele falou, só pede. E na hora eu pedi. Falei, Pai, então abençoa que ela não precisa passar por essa cirurgia. Quando eu falei assim, e fui pro médico, eu fiquei toda feliz, né? Cheguei lá, o médico falou assim, não, ele olhou o exame e falou assim, não, ela não vai precisar mais passar por essa cirurgia, né? Sendo que alguns dias, né, atrás, ela estava precisando passar, a gente tinha feito outro exame e constatou que ela ia ter que passar pela cirurgia, né? Mas aí o médico falou, não, ela não vai precisar passar. Na hora eu sorri, porque eu fiquei feliz por ela não passar pela cirurgia, sim, muito feliz. Mas eu fiquei mais feliz ainda pela voz, por eu ter ouvido a voz dele tão nitidamente, tão claro, né? Mas isso já estava eu estava mais de um ano, né, buscando ele. Eu estava em comunhão com ele, eu estava orando, buscando ele, eu estava lendo a palavra. Eu estava com fome e sede mesmo de Deus, né? Aquela fome de buscar ele mesmo, de conhecer ele mesmo, não para ele fazer algo por mim, porque eu já tinha entendido que ele já tinha feito tudo por mim, né? Eu tinha entendido que tudo que ele podia ter feito, ele já fez, porque ele morreu na cruz por mim, ele deu a própria vida por amor de mim. Então aquilo ali me encantou. Então a única coisa que eu queria dele é que ele me santificasse, né? E eu quero ainda, né? Que é viver em santidade, em viver em obediência, né? E não ser iludida por esse mundo. Porque antes eu vivia iludida por esse mundo, apesar de estar dentro da igreja, apesar de estar orando, de estar em obediência em partes, né? Eu era iludida com as coisas desse mundo. Eu buscava as coisas desse mundo, né? Eu buscava as coisas, eu buscava obedecer de acordo, eu buscava fazer o que eu queria, da forma que eu queria, né? E buscava Deus apenas pelo aprovar aquilo eu queria que eu quisesse, né? Se eu tivesse um sonho, eu buscava ele para ele realizar aquele sonho meu, né? Se eu queria uma palavra dele, eu para realizar aquilo que eu, Cássia, queria, né? Mas a partir do momento que ele tirou as escamas dos meus olhos, que ele me fez enxergar a verdade, que ele me mostrou quem é ele e quem sou eu amei muito ele. Eu amei, mas não por força minha, por graça dele, por mérito dele, não por mim, entende? Então, eu deixo essa mensagem aqui para vocês. Eu contei a parte do meu testemunho durante esses 4 anos. Tem muitas coisas para contar, né? Que o Senhor ele vem se revelando a mim, ele vem me transformando, né? Mas para o vídeo não ficar muito longo, mais na frente eu falo mais profundamente como foi isso. Mas resumindo esses 4 anos, né? Aos pés dele, né? Eu posso enxergar claramente que o quanto ele tem sido bom por mim, não pelas coisas que ele fez para mim agora na minha vida,
mas porque eu vi Deus se revelando para mim através de diversas formas, né? E o mais de todos os milagres, de tudo que ele já fez por mim até agora, o maior dele, o maior foi o sacrifício que ele fez por mim na cruz. Apenas esse sacrifício que ele fez por mim na cruz é o suficiente. É o suficiente para me viver uma vida inteira de gratidão, de amor a ele, de obediência à palavra dele, né? E a palavra, então esses 4 anos foi de quê? De busca. O Espírito Santo, cada vez que eu me rendia mais ao senhorio de Jesus Cristo, mais ele ia me mostrando, né, a obediência, ele me falando na palavra, né? Eu fui buscando ele em oração, buscando ele fazendo jejum, né? Não para merecer algo dele, mas um jejum de consagração mesmo, um jejum de consagração, né? E buscando a libertação em muitas áreas da minha vida, né? Que ele conquistou para mim, porque Jesus Cristo conquistou a santificação para nós na cruz, mas nós precisamos nos apropriar dessa santificação. Assim como nós precisamos nos apropriar da graça, né, do perdão que ele conquistou para nós na cruz, nós precisamos nos apropriar da santificação, né? E como nós nos apropriamos disso? Crucificando a nossa carne e andando pelo Espírito, de acordo com a vontade do Espírito e não de acordo com a vontade da nossa carne, né? Então a gente começa a mortificar a nossa carne com oração, com jejum, né? Com obediência à palavra, né? E nós começamos o quê? Então, comecei a buscar de uma forma. Eu estava morta, né, nos meus delitos, nos meus pecados. Ele me ressuscitou, ele me colocou de pé, me fez enxergar. Assim ele faz com todos que buscam ele, que ele se compraze, que ele tem misericórdia. Ele faz, ele te coloca de pé, ele te mostra, ele te convence do seu pecado. E cabe a você se arrepender, assim como eu me arrependi. Então, ele vai te mostrar o pecado, então você vai se arrepender. Quando você se arrepender, ele vai te mostrar a bondade, a misericórdia dele, e ele vai se revelando a você. À medida que ele se revela, aí você tem que praticar, né? Mateus 6:33, se não me engano, salvo o erro, que diz que buscai primeiro o reino de Deus, buscar o reino dos céus acima de tudo, né? Nós devemos buscar o reino de Deus acima de tudo, né? E o quê? E a justiça dele e as demais coisas ele vai acrescentar. E assim ele fez comigo nesses 4 anos. Eu me renunciei a algumas coisas, né, por amor a ele, e ele fez o que por mim? Ele proveu tudo aquilo que eu precisava, ele não deixou faltar nada, nada. Por quê? Porque eu estou buscando o reino dele acima de tudo e a justiça dele acima de tudo. Então, o necessário para mim, ele está provendo, né, tudo aquilo que eu preciso. No momento que eu preciso, ele aparece com a provisão para mim e para minha família, né? Por quê? Porque ele é um Deus que ele não mente, e a palavra dele fala: se vocês me buscar, se vocês, em Jeremias 29:13 fala: buscar-me-ão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. Ele tá falando, ele vai se revelar àqueles que buscam ele vai mostrar, e quando ele te mostrar, abraça essa graça com toda a sua força, abrace a palavra dele, busque incessantemente a guia do Espírito Santo, não obedeça, né? Seja submisso às autoridades da terra, né? A gente tem que ter a submissão com as autoridades da terra, mas muito mais nós temos que buscar o Espírito Santo, porque a partir do momento que o Espírito Santo ele chegou na minha vida, homem nenhum precisou me falar mais nada. Claro, né? O Senhor usa de homens para dar uma palavra profética, usa de homens para confirmar aquilo que o Senhor já me falou. Ele faz isso. Ele usa de homens para me ensinar algo. Usa muitos homens, ele usa para homens de Deus para me ensinar algo, né? Ele usa disso. Mas o nosso maior guia, né, vai ser o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele vai nos guiar através da palavra de Deus. Ele vai falar ao nosso coração e ele vai falar através da palavra de Deus. À medida que eu vou lendo a palavra, ele vai o quê? Ele vai se revelando a mim. Ele vai corrigindo, ele vai apontando algo que eu preciso fazer, né, na palavra dele. Então, à medida que você se render ao senhorio de Jesus Cristo, ele vai te transformar, ele vai te santificar, né? Então, quando o Senhor te colocar de pé e te mostrar quem é ele, se arrependa dos seus pecados, se arrependa, né? Não busca Deus em homens, não busca
Deus em homens, busque Deus de todo o coração, frequente uma denominação cristã. Não deixe de frequentar uma denominação cristã, frequente a denominação cristã, porque o Senhor, Ele fez para que nós vivemos em comunhão juntamente com os irmãos em Cristo, né? Frequente a denominação cristã, mas o principal, não deixe apenas ser suficiente isso. Não deixe de você se alimentar apenas com a palavra na igreja, né? Naquela igreja que você frequenta. Não, busque Deus no seu secreto. Esteja em comunhão com Deus no seu secreto, né? O nosso secreto com Deus é intimidade, né? Nós precisamos ter intimidade com o Criador. E isso é um privilégio, Jesus Cristo conquistou isso para nós na cruz. Nós podemos acessar a presença de Deus, nós podemos acessar o Santo dos Santos. Isso é um privilégio, então nós devemos valorizar. E nós só vamos tomar posse daquilo que nós conhecemos. Se nós não conhecemos, nós não tomamos posse, né? Então por isso que nós temos que estar o tempo todo lendo a palavra, meditando na palavra, estar sensível à voz do Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo, ele não vai falar nada que não esteja na palavra de Deus. Nada. Então, à medida que nós vamos lendo, ele vai nos mostrando o que ele quer que nós melhoramos, o que ele quer que nós façamos, né? Para nós vivermos aquilo que o Senhor quer para nós. Em Romanos 12, né? 1 e 2 fala assim que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, ou seja, o nosso culto lógico, né? O nosso culto a Deus, o nosso culto de adoração a Deus não é apenas cantar louvor, não é apenas ir à igreja e cantar louvores lá. O nosso culto é adoração no dia a dia. O nosso culto racional é como nós adoramos a Deus ao criar nossos filhos, ao ser submissa ao nosso esposo. É como essa é a verdadeira adoração. É como nós estamos adorando a Deus no serviço, na faculdade, no colégio, na escola. Como nós estamos adorando a Deus com os nossos vizinhos. A nossa adoração a Deus, ela deve ser constante, contínua. O momento que eu tiro para me relacionar com Deus, a minha intimidade com Deus é fruto daquilo que eu já vivo o dia inteiro, né? A minha vida. Então, por isso que a transformação que o Senhor tem para nós é muito mais do que frequentar uma igreja, do que batizar e parar naquilo. Não. O Senhor tem muito mais para nós. Então, para aqueles que já batizaram, né? Busca agora o Espírito Santo. Busca agora Deus. Busca ter intimidade com Deus. E para aqueles que ainda não batizaram, pensa que você ainda, que por mais que você seja moralmente do bem, por mais que você seja moralmente bom, você ainda não é suficiente para morar com Deus. Nós não somos suficientes. Nós precisamos ser lavados, remidos no sangue do Cordeiro. Porque se nós não formos lavados, remidos no sangue do Cordeiro, nós vamos ser iludidos, enganados por Satanás. Porque em 12 de Apocalipse fala assim, 12 fala assim, que Satanás, ele desceu ao mundo e ele é capaz de enganar o mundo inteiro. Sabe quais são as pessoas que ele não vai enganar? Aqueles que foram lavados, remidos no sangue do Cordeiro, né? E que não amaram mais a própria vida diante da morte. Ou seja, se nós amarmos a nossa vida aqui na terra, nós vamos ser enganados por Satanás, porque ele vai iludir nós com as coisas dessa terra. Agora, se nós amarmos a Deus de todo o nosso coração, ele não tem como ele iludir nós. De toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, nosso pensamento, a nossa mente vai estar o tempo todo ligada no céu. Então, um conselho para vocês, que o conselho foi que o Espírito Santo me deu. Falei, Senhor, porque ele me tirou da ilusão, né? Falei, Senhor, como não voltar para essa ilusão do mundo? Como não ser iludida novamente por Satanás? O Espírito Santo, na hora, ele me falou, fixando os olhos em Jesus Cristo. Deixa fixado os seus olhos nele e você não vai ser enganada. E é assim que eu tenho feito e eu creio que eu vou fazer todos os dias da minha vida. Não tirar os olhos de Jesus Cristo. Continuar no caminho reto, não olhar para a direita nem para a esquerda, mas com os olhos fixos de Jesus Cristo. Que eu tenho certeza que pela palavra ela me garante que eu vou chegar no meu destino final, que é um dia encontrar com ele, né? E poder dar um abraço nele e poder contemplar ele face a face, né? Que assim eu desejo de todos aqueles que foram, que tiveram encontro com ele, né? Que nós possamos ter esse encontro individual com ele. Então, eu oro
para que vocês possam, assim como eu, ser libertos do poder do pecado, né? Porque, e a verdade, nós precisamos entender, quando Deus nos liberta do poder do pecado, Ele muda os nossos prazeres. Antes, para terminar, para finalizar, eu quero falar para vocês apenas quais eram os meus prazeres antes. Os meus prazeres antes era dormir, né, passear, comer, né, comer doce, comer tudo, comer muita coisa, assistir televisão, assistir série, assistir filme, né? Esses eram os meus maiores prazeres. Esse era o meu descanso do final de semana. Esse era o meu descanso, né? Hoje não. Eu faço isso não porque eu sou obrigada. Hoje o meu prazer foi transformado. Ele me transformou, o meu prazer. O meu descanso hoje é Jesus Cristo. Eu não vejo a hora de poder estar ali em comunhão, lendo a palavra dele, buscando ele no meu secreto, sentindo a presença dele, agradando ele ao criar minhas filhas, agradando ele a fazer algo para Deus. É isso que é o meu prazer hoje. Foi por força minha? Não. Nenhum momento foi força minha. À medida que eu me rendi a Ele, Ele me transformou. E é assim que Ele vai fazer com todos nós. À medida que nós nos rendemos a Ele, Ele nos transforma. Se nós não rendermos a Ele, não tem como Ele nos transformar. Não tem como Ele transformar os nossos prazeres, os nossos desejos, né? Então eu oro para que, assim como Ele tem me libertado e Ele tem me curado, que Ele possa libertar vocês e possa, né, transformar vocês, né? Porque nele há um descanso, nele há descanso. Nós só precisamos conhecer Ele, porque à medida que nós vamos conhecer Ele, nós vamos confiar em Deus, né? Confiar em Ele, com todas as nossas forças, né? Com tudo aquilo que nós temos, né? Que o Senhor possa abençoar cada um de vocês. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós.